Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Às explicações. Só quero dar um aviso antes que as atividades dessa semana vocês não precisam me enviar fotos. Vocês vão responder o formulário que está no grupo de vocês. Assim como tem vários professores fazendo o formulário, eu também fiz o formulário para ficar mais fácil. Então, não precisa mandar foto, só acessar o formulário, responder e me enviar, tá bom? Bom, as questões hoje vão falar sobre vírus. Antes de falar das características gerais dos vírus, nós vamos falar um pouquinho sobre os 5 reinos, bem basiquinho, que depois nós vamos detalhar para frente sobre cada reino, tá? Bom, falando um pouquinho sobre os reinos. Nós falamos na semana passada que os reinos, quando eu falo de reino, é a categoria taxonômica mais abrangente. Então, o reino é grande. Além do reino, existe a outra categoria chamada domínio, onde nós temos os eucariontes, nós temos as bactérias e as árqueas, que são tipos de bactérias também, que vivem em ambientes mais rudimentares, mais simples, onde eles acreditavam que não existisse vida. Só que nós ainda falamos muito dos 5 grandes reinos, que é o que nós vamos usar na nossa classificação aqui. Os 5 grandes reinos, nós temos, vou improvisar de novo aqui, tá? Nós temos o reino Monera. No reino Monera, nós vamos encontrar as bactérias. Tem bactérias causadoras de doenças, como bactéria que causa tuberculose. Tem bactérias que são boas, como o lactobacilo, que é uma bactéria que ajuda no funcionamento intestinal. E dentro desse reino Monera, nós encontramos também a cianobactéria, que nós podemos chamar também de algas azuis. No reino protista, nós vamos encontrar os protozoários. Os protozoários mais conhecidos são os causadores de doença, como, por exemplo, o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário que causa a doença de Chagas. Dentro desse reino, nós encontramos também as algas. O reino fungi. Nesse reino, nós vamos encontrar os fungos, como tem fungos que têm substâncias venenosas, fungos com substâncias alucinógenas, tem fungos que vão realizar a fermentação, como é o caso do levedo. Tem o cogumelo, existem cogumelos que são comestíveis também, venenosos, alucinógenos, e tem cogumelos comestíveis. Mofo, bolor são exemplos de fungos também. O reino vegetal, plantae ou metafita. Dentro desse reino, nós vamos encontrar todas as plantas, desde o musgo, que é uma planta pequenininha, até chegar à laranjeira, que seria uma planta de grande porte, uma planta maior. E depois nós temos o reino animalia, animal ou metazoa. Dentro desse reino entram todos os animais, desde a esponja, que é um animal mais simples, encontrado em água doce ou salgada, até chegar na espécie humana. No reino Monera, nós temos seres unicelulares e procariontes, que não têm núcleo organizado, não tem aquela membrana nuclear chamada de carioteca. No reino protista, nós temos seres unicelulares e eucariontes, que são seres que têm a carioteca, têm núcleo organizado. Então, uma diferença entre esses dois reinos seria isso. No Monera e protista, os dois são unicelulares, mas no Monera os seres são procariontes, sem núcleo organizado, e no protista eles são eucariontes, com núcleo organizado. Aqui dentro do protista nós temos as algas, aí tem espécies de algas unicelulares e existem algas pluricelulares. No reino fungi, nós temos seres unicelulares e seres pluricelulares. O levedo é um exemplo de fungo unicelular. O cogumelo já é um exemplo de fungo pluricelular. Os fungos, eles são eucariontes também, não tem eucariontes têm núcleo organizado, não produzem seu próprio alimento, eles não realizam fotossíntese. Então, eles têm núcleo organizado, não realizam fotossíntese, e uma outra característica, então, é que eles são heterótrofos, não produzem seu próprio alimento. No reino plantae, nós temos os seres pluricelulares,
são eucariontes com núcleo organizado e, nesse caso, eles realizam um processo de fotossíntese, são autótrofos, produzem seu próprio alimento. No reino animal, eles já são pluricelulares e eles são heterótrofos. São eucariontes, quer dizer que eles possuem núcleo organizado e eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Aí o que nós temos? Na árvore filogenética, a árvore filogenética, ela começa aqui com o reino Monera, depois nós temos o reino Protista, aí vai seguir aqui a ramificação. Nós temos reino vegetal, reino fungi e aqui nós temos o reino animal. A árvore filogenética, ela serve para indicar que provavelmente todos os seres, eles tiveram um ancestral comum. Então, a partir desse ancestral comum, foi acontecendo a evolução e aí foram formando essas ramificações, foram formando os seres, a biodiversidade que existe hoje. Nas questões dessa semana, nós vamos falar sobre o vírus. Em nenhum momento eu falei para vocês nos reinos a respeito do vírus, porque em todos aqui nós temos que ter pelo menos uma célula. Uni, aqui tem as algas pluri, aqui unipluri, aqui pluricelular. E o vírus é um ser acelular, ele não é formado por célula, então ele não pertence a nenhum dos 5 reinos, porque ele não tem célula. Alguns não o consideram ser vivo justamente porque ele não tem célula, mas a maioria considera o vírus um ser vivo porque, apesar de não ter célula, ele tem material genético, que pode ser o DNA ou o RNA, e ele consegue reproduzir. Só que ele só consegue reproduzir ao entrar em contato com uma célula hospedeira. Se ele não entrar em contato com uma célula, ele não consegue reproduzir. Então, o vírus, ele é acelular, ele não possui célula e ele vai ser formado por uma cápsula de proteína e material genético. Então, aqui seria um exemplo de vírus, ó. O que está em rosa é a cápsula de proteína, então tá fibra, cauda, cabeça, isso tudo é o que? A cápsula de proteína. E aqui dentro, ó, vai ficar o material genético dele. No caso desse desenho, que parece aqui um foguete, é o bacteriófago, que é o vírus que parasita, que reproduz na bactéria. Então, o material genético dele vai ser o DNA. O vírus da AIDS, ele já tem uma cápsula mais arredondada e o material genético dele vai ser o RNA. Os vírus que apresentam RNA de material genético, o vírus da AIDS, o vírus da rubéola, vários vírus, eles são chamados de retrovírus. Então, vírus que têm material genético, como material genético, o RNA, são chamados de retrovírus. Nesse caso, gente, eu posso falar então que os vírus são formados por uma cápsula de proteína e por material genético, que é o DNA ou o RNA. Eu não posso falar que tem uma cápsula de proteína, material genético, DNA e RNA, porque se eu coloco E, significa que tem as duas coisas ao mesmo tempo. E eu tenho que lembrar que não, que o vírus ou tem o DNA ou ele tem o RNA. Os vírus, então, eles não têm metabolismo próprio. Não tem metabolismo próprio porque eles não têm célula. Então, eles não têm as organelas celulares, a mitocôndria para respirar e produzir a energia, o ribossomo para produzir a proteína. Por isso, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Parasita é um ser que vive às custas de outro ser. Ele precisa do outro ser, ele precisa de uma célula para conseguir reproduzir. Intracelular, porque é dentro da célula que ele vai fazer o processo de reprodução dele. Obrigatório, porque se não for dentro da célula, ele não consegue reproduzir. Aqui tem uma imagem de um vírus, olha. O vírus é uma imagem de microscópio eletrônico. O vírus só pode ser observado no microscópio eletrônico. Se for microscópio óptico, como geralmente tem nas escolas, não dá para ver, porque ele não tem célula, então ele é extremamente pequeno. Então, os vírus só podem ser observados no microscópio eletrônico. Uma outra característica do vírus, relacionado ao nome vírus.
Vírus significa veneno. Veneno é algo que faz mal. Então, o vírus ele faz mal para o organismo onde ele entrar, para a célula hospedeira. Não existe nenhuma espécie de vírus que faça bem. Então, o vírus ele vai prejudicar o organismo aonde ele entrar. Não é igual a bactéria, que existem espécies boas e espécies ruins. Não, o vírus ele prejudica onde ele entra. Só que eu não posso falar que todos os vírus causam doença na espécie humana, porque muitos causam doença na espécie humana, mas tem vírus que causa doença na planta, tem vírus que vai causar doença num fungo, o bacteriófago vai afetar uma bactéria. Então, não são todos que causam doença na espécie humana. Muitos causam, mas não todos. Agora, uma outra coisa, a reprodução do vírus. Quando o vírus vai reproduzir, aqui está representando a reprodução do bacteriófago, mas a reprodução de todos os vírus segue esse esquema. Aqui eu teria uma bactéria, aqui eu tenho o bacteriófago. Ele vai entrar em contato com a célula para iniciar a reprodução dele. Quando ele entra em contato com a célula, ele abre a cápsula de proteína e injeta o material genético dele. A cápsula não entra na célula, a cápsula degenera, desmancha. Então, desfaz essa cápsula. Ele injeta só o material genético. Injetou o material genético, ele vai manipular essa célula, ele domina ela e ela obedece, faz tudo o que ele quer. Então, ele vai fazer a célula duplicar o material genético para ele. Depois que duplicou o material genético, ele faz a célula produzir proteínas. Então, duplicou o material genético, ele vai fazer essa célula produzir proteínas para ele formar cápsulas novas. Vai ficar cheinho aqui, ó, de vírus. A hora que a célula estiver cheinha de vírus, não cabe mais, ela vai estourar e liberar esses vírus que vão infectar outras células. Existem alguns ciclos que não ocorre o rompimento da célula. Então, a célula pode romper ou não. Nesse caso, gente, olha, tem até uma questão da Unicamp, que eu adoro pôr em prova, né? Quando tem prova, que ela diz o seguinte: tem lá, tá falando da reprodução do bacteriófago, que eles pegaram um bacteriófago, trataram esse bacteriófago em laboratório com 2 materiais radioativos, o fósforo e o enxofre. Aí vamos supor, o fósforo aderiu às proteínas virais. Aonde que tem proteína no vírus? Na cápsula. Então, o fósforo aderiu na cápsula. E o enxofre aderiu ao material genético, no nosso exemplo aqui. Então, no material genético, aderiu o enxofre. Pegaram esse vírus e colocaram ele na célula hospedeira, para ele reproduzir. Então, o vírus colocou em contato com a célula, ele iniciou a reprodução, veio, a célula hospedeira ficou cheinha de vírus. Quando eles foram olhar dentro dessa célula hospedeira, na hora que eles estavam olhando, eles iriam encontrar só a substância radioativa, só o enxofre, ou eles iriam encontrar só o fósforo, ou eles iriam encontrar as 2 substâncias. Muita gente fala que são as 2 substâncias, o que é errado. O que eu tenho que lembrar? Importantíssimo na reprodução do vírus, que durante a reprodução, o vírus injeta só o material genético, que é o que estava com o enxofre. O que estava com o fósforo era só a cápsula que desmanchou. Então, esse material genético que está com o enxofre, ele vai duplicar, vai ter um tanto de material genético com o enxofre, e depois aqui vai ter cápsulas, mas são cápsulas novas que vão ser produzidas. Então, eu vou encontrar dentro da célula hospedeira só o enxofre, porque nesse caso, a cápsula que estava contaminada com fósforo, ela desmanchou, ela degenerou, tá? A gente continua no próximo vídeo.